Outro ponto importante também são as fórmulas gerais. Através dessas fórmulas gerais aqui, a gente consegue prever qual que seria a fórmula molecular dos nossos compostos. Repara que aqui, gente, apareceu esse N. O que apareceu essa incógnita aqui no meio da química agora? Pelo amor de Deus. Moleza, vem comigo que eu vou te explicar aqui, ó. Esse N significa quantidade de carbonos que eu tenho na cadeia, tá? Então, aqui, por exemplo, se eu quero descobrir qual que é a fórmula geral, a fórmula molecular de um alcano, né? Vamos supor que eu tenho isso daqui, ó. H3C, CH2, CH2 e CH3. Claro que essa cadeia aqui, gente, é uma cadeia pequena, né? Cadeia pequena eu posso contar um por um. Mas agora, considerando que eu tenho cadeias grandes, né? Com 20, 30 átomos de carbono, eu ficar contando um por um, eu posso errar. Se eu usar a fórmula, vai ser muito mais fácil, né? E vai ser muito mais simples para a gente poder conseguir achar a resposta correta. Então, aqui primeiro, se nós temos só ligações duplas entre carbonos, sabemos que nós temos aqui um alcano, né? Agora o que eu tenho que fazer aqui é contar quantos carbonos eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, meu N aqui, ó, é igual a 4. O que eu faço, então? Vou pegar esse valor 4 e vou substituir aqui no lugar do N, ó. O alcano é CnH2n mais 2, certo? Aonde tem o N aqui, ó, vou colocar o 4. Eu vou substituir, né? Então, vai ficar C4. E aqui eu vou fazer 2 vezes 4, que vai dar 8, mais 2, que vão dar 10 hidrogênios. Ou então, eu poderia ter somado cada um deles, ó. 4 carbonos, certinho. Ó, 3 hidrogênios, mais 2, 5, 7, mais 3, 10. Então, viu que bateu? Então, eu posso tanto contar um por um, como eu também posso, né, usar a nossa fórmula. A mesma coisa vale para os alcenos, que são quando nós temos as ligações duplas, ou para os ciclanos, quando nós temos as cadeias fechadas com ligações simples. E a fórmula também que nós temos para os alcinos, alcadienos e ciclenos, que é o CnH2n menos 2. Mas a forma que a gente vai identificar é a mesma, tá bom? Vou botar aqui só para a gente poder identificar aqui com uma cadeia em bastão, ó. Tem a ligação dupla aqui. Então, ó, se temos ligação dupla, temos um alceno. Né? Então, ó, temos aqui 1, 2, 3, 4 carbonos. Vou botar mais um aqui, ó, 5 carbonos, só para dar diferente. Então, aqui, ó, a fórmula do alceno é CnH2n. Então, vai ficar CnH2n. Aonde tem N, eu vou substituir por 5. Né? Então, vai ficar C5. Vou fazer 2 vezes 5, que vai dar 10. Quando eu somar aqui os hidrogênios, eu vou ver que no fim das contas vai dar a mesma quantidade. Então, tanto faz usar a fórmula ou ir contando um por um, que pode acabar levando o aluno ao erro. Então, vamos lá agora para a nomenclatura, que é a parte que importa. Bem, a nomenclatura ela é dividida em 3 partes. O meu prefixo, que é o início da minha cadeia. O meu infixo, que é o meu intermediário. E o meu sufixo, que é o final. Peraí, isso tá parecendo português agora. O que é isso? Pelo amor de Deus, Jaque. De onde tu tá tirando esse monte de palavra aí que parece que é português? É porque, gente, a gente vai criar uma palavra. Então, por isso que essa minha palavra é separada em 3 partes, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, o que esse prefixo significa? Quantidade de carbonos, tá? Então, nós podemos ter esses prefixos. Inclusive, aqui no nosso canal, tem um vídeo meu cantando e ensinando um macete para vocês dessa parte do conteúdo, que é a parte dos prefixos, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida ainda, né, não sabe como que eu vou gravar esses nomes aqui, meu Deus do céu, tem um vidinho aqui no nosso canal já ensinando isso, tá bom? Então, vamos lá. Se eu tenho só um carbono na cadeia, o prefixo que eu vou usar vai ser o met. 2 carbonos, et. 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec. Existe com mais 10 carbonos? Sim. Mas não é cobrado nos vestibulares, então fique tranquilo, precisamos saber no máximo até 10, tá bom? Então, esses prefixos aqui vão indicar sempre a quantidade de carbonos que eu tenho na cadeia. Então, por exemplo, aqui, ó, H3C, CH2, CH3. Temos aqui 3 carbonos, então o prefixo que eu vou usar vai ser o prop.
tá? Então, eu vou contar os carbonos e vou colocar meu prefixo sempre, moleza. O meu intermediário, que é o meu fixo, ele varia de acordo com o tipo de ligação que eu tenho entre carbonos, tá? Então, ó, o an eu vou usar quando eu tenho só ligações simples. En, quando eu tenho ligação dupla. In, quando eu tenho uma ligação tripla. Ou dien, quando eu tenho duas duplas. E o meu sufixo, que é o final da minha palavra, para os hidrocarbonetos, sempre a letrinha O. Então, alcano, metano, eteno, etino, propino, pentano, penteno. Então, eu vou ter sempre esse O no final que vai me indicar que eu tenho um hidrocarboneto. O final da minha palavra, o meu sufixo, né, minha terminação, ela vai variar de acordo com o tipo de função que eu tenho, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui pra vocês, olha aí, ó, que moleza. Pra gente poder, então, diferenciar essas nomenclaturas. Então, primeiro aqui, nós temos só um carbono. Prefixo para um carbono é um net. Como essa aqui é a forma mais simples de todas, né? É o meu hidrocarboneto mais simples dos meus alcanos. Vou ter o meio an e o final a letrinha O, metano. Aqui, gente, ó, 2 carbonos. Prefixo para 2 é et. Como a ligação que eu tenho é simples, an, e o final sempre a letrinha O. Aqui, ó, ligação simples também, 3 carbonos prop. Como as ligações são simples, an, e o final, letra O. 4 carbonos but, ligações simples, an, e o final, letra O, butano. 5 carbonos pent, tenho as ligações simples, an, e o final O, pentano, tá? Então, esse an indica sempre que é a ligação simples, beleza? Show! Aí, aqui em cima, nós temos agora as ligações duplas. Eteno, propeno, ligação tripla, etino, ligação tripla, propino. Então, o meio da palavra vai variar sempre de acordo com o tipo de ligação que eu tenho entre os nossos átomos.